pessoal, Cirilo Cavalho aqui e hoje na bancada a VAP Barbecue, uma air fryer com um conceito consideravelmente diferente, misturando panela, um forno. Muitos produtos estão vindo explorando a convecção da air fryer com outras funcionalidades e aqui eu acho que eles até foram um pouco além, trazendo essa tampa vertical, a panela bem aberta. Fizemos todos os testes como uma air fryer, mas também exploramos a parte de forno e de panela em si. Vou trazer todos os detalhes para vocês, para conhecerem melhor a unidade. Vamos lá? Atualmente a VAP é a única com este conceito de air fryer. Veremos se vão surgir outras similares. Pela popularidade, imagino que sim. É um dos produtos mais solicitados para a gente fazer a avaliação por aqui. Não sei se seria pelo design, pela abertura vertical, pelas funcionalidades, ou de repente por estar oferecendo o barbecue como uma função principal. Se vocês puderem, comentem aqui embaixo, gente, seria interessante saber o que mais atraiu. É uma unidade mais baixa do que as air fryers comuns, não passa de 30 centímetros de altura, mas é mais larga, com mais de 40 e mais de 40 de profundidade também. No geral, o design agradou. E não aqui considerando a beleza em si, mas de acabamento, a estrutura misturando fosco com lustroso no plástico ao redor. É um plástico mole, mas está bem acabado, junções boas. A mistura de metal aqui na frente, no topo, ficou bem feita, com encontros bons. A unidade na parte de baixo também tem várias uniões de plásticos, ficou bem casado. Internamente o acabamento é bom também. Onde fica a resistência e o ventilador tem uma chapa protetora pintada, uma boa qualidade. Seria interessante, por sinal, se todo o conjunto tivesse essa pintura para durar mais. Porque aqui a área interior ela é quase toda galvanizada. Então, cuidado quando respingar, limpem, porque ela mancha, pode enferrujar. O painel em si aqui também ficou muito bem feito, considerando a qualidade dos botões, a disposição deles também. Porém, não dá para se dizer a mesma coisa da usabilidade deles. Não sei por que adoram escrever com texto escuro em cima de botão cromado. Mal dá para ler, normalmente você tem que conseguir achar um fundo com uma cor diferente para conseguir ler. Então isso já é meio desagradável. E aqui também algumas utilidades do painel mais atrapalham do que ajudam. Vale a gente escrever um pouco do que ele entrega, porque assim ela trabalha com uma resistência superior, que na verdade são duas resistências. Uma delas chega a iluminar, então você consegue ver por essa janela aqui na frente. Algo legal, porém vai ficar ligando e desligando quando a resistência superior estiver trabalhando. Poderiam ter colocado de repente uma resistência pequena e aí sempre ficar ligado. Não é assim, então dependendo do caso, se estiver usando uma temperatura baixa, vai ficar apagando e acendendo a luz toda hora. Quando está aceso você vê, quando está apagado você não vê. E aí também tem a resistência inferior, que vai trabalhar com algumas funcionalidades, principalmente aquelas que vão usar a panela em si. Então são duas resistências e eles podem ou intercalar elas ou trabalhar só com a resistência superior, que quando está por sinal na parte superior vai trabalhar junto com o ventilador, atuando como air fryer. Então no painel em si aqui a gente tem pré-aquecer, controle de temperatura que você vai ajustar via seletor, controle de tempo, que você também vai ajustar via seletor central, um sistema manual, que vai te dar liberdade de você conseguir programar tempo e temperatura, como um air fryer digital comum, e aí os vários programas. Dos diversos programas aqui, os programas que estão do lado direito, basicamente vão trabalhar com a resistência inferior. Nessas funções, a maioria delas obriga você a trabalhar com a unidade aberta. E aí, vale usar o acessório de tampas. E aí, quando você está trabalhando no cozimento lento, nada muda se você estiver selecionando o ensopado, a não ser os limites de tempo que eles dão a liberdade para você fazer. Do lado esquerdo, a gente tem todas as funcionalidades que vão trabalhar com a resistência superior, ou com o sistema de air fryer. E aí, air fryer, assar, gratinar e forno. De novo, só vai mudar os intervalos de temperatura ou de tempo onde você pode atuar. Também o desidratar é a mesma coisa. Então, se eles tivessem dado a liberdade de você programar do jeito que quisesse, eu diria que estaria mais interessante
do que ficar travando alguns programas para a gente conseguir só ter mais funções. Por sinal, algo que incomodou, acho que bastante, foi a questão do pré-aquecer. O pré-aquecer é uma função útil em muitos casos, mas aqui ele ficou limitado. Aqui só tem um lado certo para você colocar, devido à parte mais baixa, onde fica a água para o vapor, ficar para a parte da frente. Agora, o pré-aquecer, gente, um exemplo do incômodo pré-aquecer. Se eu quiser colocar aqui na Air Fryer e quiser programar ela para trabalhar em 120 graus, quando eu der o play e botar para pré-aquecer, ela não pré-aquece em 120 graus. Ela pré-aquece até 205 graus e daí depois libera para a gente conseguir colocar os alimentos. Nesse momento, ele nem vai contar o tempo. Ele vai até 205 para depois liberar para você trabalhar em 120. Então, o que vale mais é cancelar o pré-aquecimento para ele trabalhar na temperatura que você quer e não ficar preso aí a temperaturas mais altas para depois cair. Tem alguns outros comportamentos estranhos, pré-aquecimento, você vai colocar em chapa, ele te obriga a fazer tudo com porta fechada, mas chapa você vai trabalhar com porta aberta, então tem algumas funcionalidades do painel que deixam complicado mesmo. Até entendo que você está querendo colocar muita coisa em poucos botões, e nessas situações muitas vezes fica complicado. Se você tirasse um pouco das funcionalidades, de repente ficaria um pouco mais fácil. Mas tudo bem. Agora vocês viram, ele chegou na temperatura, desligou a luz, que agora ele não está mais aquecendo, e aí quando voltar a aquecer, ele vai ligar de novo, e aí vai ficar nesse liga-desliga. Algo que eu não mencionei, quando você está trabalhando com o barbecue, ele vai ficar ligando a resistência de baixo e depois ligando a resistência de cima. É algo interessante porque ele vai ficar intercalando, trabalhando dos dois lados. Mas ele nunca vai trabalhar com as duas resistências ligadas ao mesmo tempo. Então, para aqueles que estão esperando esse cozimento completo, lembre que ele vai ficar intercalando. Na questão dos acessórios, a qualidade dos materiais, a panela principal ela é de alumínio, de uma ótima espessura, com um bom antiaderente em todo o redor do conjunto. Nela tem umas nervuras internas, parte delas para trabalhar como grelha e outras para suportar a grelha que vai trabalhar com vapor ou trabalhar como forno. Veste bem, basicamente no nível de 2 litros. É um conjunto que praticamente suporta 4 litros até o topo. Um dos cantinhos ele é chanfrado para facilitar você drenar. Algo legal. Aí a panela grande vai ter uma tampa. Essa tampa é de vidro com bordas em inox e o pegador também é em inox. Então a qualidade da tampa é boa. A grade ela é legal do jeito que fizeram para você trabalhar com vapor, mas seria bem mais interessante se tivessem feito isso aqui com aço expandido, porque eu também poderia usar ela na função Air Fryer. Conseguiria colocar pães de queijo e vários alimentos aqui e usar daí um coletor e cesto com espaçamento bom para fazer o fluxo de ar, porque a panela principal para Air Fryer é essa aqui. Ela basicamente se assenta na panela, não dando espaço para o fluxo. A qualidade do material é boa, com o mesmo antiaderente na parte de fora e na parte de dentro. Por sinal, vale a pena a gente entrar nos resultados dos testes, explorando tudo que a gente fez por aqui. O primeiro foi com batatas fritas, e aí a gente usou este cesto mesmo. Ele tem uma área bem grande, então as batatas se distribuíram bem no cesto. No resultado, eu diria até que chamou atenção, porque com pouco fluxo, ela ainda conseguiu entregar um resultado em 22 minutos, levemente acima do esperado. A crocância ficou razoável em grande parte delas. A homogeneidade poderia ser melhor, mas como um todo foi um resultado positivo. Um dos pontos que incomoda quando você está preparando alimentos que tem que mexer é que você não tem como pegar com facilidade. Tem as alças nesse cesto, mas elas são todas metálicas. Então, de repente, o ideal é trabalhar ou com um tecido ou algo do gênero, ou se não, vir aqui com uma espátula e mexer. Ainda assim, não está tão prático como as air fryers comuns, que você puxa a alça e chacoalha. Eu diria, para aqueles que se acostumarem com a espátula, pode ser que atenda. Quando fazendo pães de queijo, aí a gente de novo está vendo um pouco mais da discrepância entre o fundo e o topo.
modo Air Fryer vai só ligar o topo. Ficou mais dourado em cima do que embaixo, já esperado, mas até que ficou decente, gente. Pelo que a gente está vendo, essa transferência de calor para a chapa de alumínio, que distribui bem o calor depois de absorver parte do que vem da resistência, acaba aquecendo o pão de queijo por baixo bem. Porém, para esse teste, diria só usem em 160 graus, porque em 180 ela tostou em cima, não cresceu o pão de queijo adequadamente e ainda ficou meio cru no centro. Em 160 ainda ficou mais dourado em cima do que embaixo, mas pelo menos cresceu legal. Diria que está aí na média de grande parte das air fryers comuns do mercado. Ainda na função air fryer, é um conjunto que tem a opção de você desidratar, mas agora você não tem muita área para desidratar. Você tem a chapa de baixo ou colocar aqui em cima, que ainda é pouco, não tem como você fazer prateleiras. Pelo menos a temperatura está adequada. Quando você bota 50 graus, ele realmente está entregando 50 graus. Trabalhando com desidratar, é importante você ter uma temperatura bem controlada, e aqui agradou. Por sinal, passando pelas outras temperaturas, em 100, 150, 200 graus, ficou levemente acima em 100, levemente abaixo em 200, mas comparando com as air fryers do mercado, está razoável. Quando trabalhando em 230 graus, que é por sinal um dos grandes diferenciais aqui, ela realmente entrega 230 graus. Por sinal, é aqui que está um dos grandes diferenciais dela. Quando ela trabalha em 200 graus, que é quando a gente faz o hambúrguer do teste de carne, ela ficou demorando um pouco mais da média. Ainda ficou meio cru no centro e depois de colocar 3 minutos, ela entregou um hambúrguer razoável. Porém, se você trabalhar com ela a 230 graus, na função barbecue, aquecendo embaixo e em cima, aí sim, o resultado vai ser positivo. E essa distribuição de aquecer embaixo e em cima faz com que muitas vezes você nem precise mexer na carne. Ainda assim, diria que a parte de baixo está contribuindo mais que a parte de cima. Então, se quiser trabalhar no modo chapa, ou trabalhar com ela aberto e virar, pode ser benéfico. Então, é um produto que está com diferencial se trabalhar nessas condições, temperaturas mais altas, para atender carnes. Quando trabalhando na função de panela, aí é algo bem legal. Você coloca água ali embaixo, coloca a grade, faz o vapor utilizando a tampa. Se você quiser trabalhar com ensopados ou querer fazer um cozimento lento, é bem importante colocar a tampa também. Não vai deixar um alimento aí 2, 3 horas só aberto, mas funciona bem até 10 horas de funcionamento. Só é importante lembrar, a temperatura interna ficou basicamente 10 graus abaixo da temperatura do painel. Então, se quer colocar um alimento a 85 graus, coloque em 95. Se quiser colocar um alimento em 75 graus, jogue a 85. Por aí vai. Agradou, é uma função diferente e que proporciona algo a mais do que somente um forno ou air fryer. Provavelmente estão trabalhando somente com a tampa aberta, para não enferrujar, para não danificar com o vapor da água aqui dentro. Me agradaria se você conseguisse fechar essa tampa e trabalhar assim no cozimento lento. Mas às vezes não dá para querer tudo. Algo importante para mencionar, o último acessório que eu não mencionei, é essa escovinha. É uma peça de PP bem simples, ajuda para fazer a limpeza, mas não pode ser utilizada quando está aquecida essa estrutura. Ela não suporta temperatura alta. Deveriam ter feito umas cerdas, de repente, de nylon ou algum plástico que resista mais à temperatura. Aqui não é o caso. Mas são úteis, consegue esfregar nos cantos. E algo importante para mencionar é que o antiaderente é de boa qualidade. Mesmo quando você faz uma carne bem gordurosa e fica aquelas crostas acumuladas nos cantos, quando você passa a espátula ou a esponja, elas soltam com facilidade. Assim mesmo, pela qualidade ser alta, não quer dizer que ela resista a uma bucha com alta aderência. Limpem só com uma bucha lisa ou no máximo com aquela laranjinha, porque senão vai riscar, principalmente o cesto, que é mais delicado do que a panela em si. Internamente há limitações de fazer a limpeza.
Assim mesmo é possível tirar essa peça metálica se quiser esfregar, mas como é parafusos presos direto no metal, tem que cuidar para não espanar os parafusos e de repente danificar toda essa área aqui. Limpem bem a cavidade interna, que senão o produto não vai durar muita coisa. Na parte externa, é importante vocês cuidarem com as peças que riscam, todas as peças plásticas, principalmente o acrílico aqui na frente. Essa é uma área que risca com facilidade e pela iluminação e tudo vai ficar bem aparente com o tempo. De resto, o painel aqui também é um acrílico e é lustroso, vai mostrar os riscos com facilidade, então tem que ter esse cuidado extra. Voltando um pouco no desempenho, que esqueci de falar do consumo, esqueci de falar do ruído. A unidade tem um ruído médio em torno de 55, 56 dBA, está na média de grande parte das air fryers que estão no mercado. Em termos de consumo, a unidade ficou aí acima da média de grande parte das air fryers que a gente já testou por aqui, beirando aí 1 kWh. Pelo volume que ela tem interno, eu até diria que não está tão alto, mas pelo volume útil que a gente tem, que é só basicamente esse cesto aqui, o consumo está considerável. Grande parte desse consumo está devido a essas bandejas que são grossas, acabam absorvendo bastante do calor. Tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que se eu desligar ela vai conter o calor aqui dentro por basicamente 1h30. Se for comparar com todas as air fryers que a gente já fez esse teste até agora, essa aqui ela consegue conter mais do que o dobro do segundo lugar, que foi a air fryer da Philips Valita que a gente testou há não muito tempo atrás. Então, se fez um alimento, quer deixar ele aquecido aqui dentro, nem precisa fazer nada, vai ficar ali por mais de 1 hora, acima de 60 graus. Deixa eu desligar aqui que ela é meio barulhenta. Depois que você desliga, é como se fossem essas air fryers digitais comuns, ela fica ligada um pouco para dar resfriada. Se eu abrir a tampa, ela desliga. Importante mencionar que esse é o tipo de unidade que não foi feito para ficar transportando para lá e para cá. Pesa bastante, não tem um lugar para enrolar o cabo também. E é um cabo de perto de 86 centímetros, poderia ser mais longo. Principalmente porque, cara, a gente está passando em 1.800 watts, é bastante coisa. No geral, é um conjunto com vários acessórios, com algumas limitações para guardar. Aqui, eu não consigo colocar a tampa em conjunto e eu não consigo colocar também a grade sem eu bater a bandeja. Então, 2 peças vão sempre ficar para fora, então você vai ter que ter um espaço extra para guardar essas unidades. Junto com o manual, a VAP manda 2 receitas, porém ambas estão para air fryer, para o modo air fryer. Como a gente tem várias combinações de acessórios e ordem de como colocar eles, seria bem interessante se eles tivessem não só explicado melhor no manual como usar cada um deles, mas também ter feito pelo menos uma receita no vapor, na air fryer, no desidratar, e assim ajudar a compreensão de como preparar com os acessórios que tem. Fica aí dica de novo também, ficaria muito mais rico para o produto e para a gente também entender como utilizar ele. A VAP oferece 2 anos de garantia no conjunto, pelo jeito eles estão fazendo isso para todos os produtos da linha de cozinha. No geral, gente, diria que é uma air fryer, que quando o forno vai trabalhar mais como uma air fryer oven do que como uma oven fryer, ou um forno que tem uma resistência inferior. Não vai conseguir fazer o casamento de trabalhar com as duas muito bem. Se não, é uma panela mais limitada, para você não poder trabalhar com ela muito fervente, mais para trabalhar em 95 graus, porque se você for ficar usando só essa panela fervente aqui, pode ser que vaze, os cantos não são vedados, limitado, e aí uma desidratadora mais limitadinha. Como chapa, diria que é o ponto mais interessante do conjunto, se diferenciou por estar entregando temperaturas mais altas que as outras air fryers do mercado e por estar intercalando e entregando a resistência em cima e embaixo. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham no conjunto, se seria um produto interessante nessa configuração que está. Por hoje é só, assine o canal e comparem ela com as outras air fryers já testadas.
Tchau, tchau!